Que muito mais. Fazendo. Mas deixa eu chamar o filho. Podia falar assim, queima, porque eu não vou aparecer. Eliyahu Hanavi, ele tinha fugido do rei Ahav. Ele ficou por um tempo ao lado de um rio, sendo sustentado pela água do rio e pelos urubus que traziam para ele pão, carne, corvos. Obrigado. Alguém tinha falado urubu. Boa. Corvos. Boas. Bom. Obrigado. E depois, então, isso parou de acontecer e ele foi obrigado a ir para outro lugar. E Hashem ajudou ele. Ele encontrou lá uma viúva. Hashem falou que ele ia encontrar alguém que ia sustentar ele. E essa viúva tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E Eliyahu Navi falou para ela dar. E ela falou, olha, se eu der, não vai sobrar para mim e para meu filho. E Eliyahu Navi dá uma brachá e aquela farinha e azeite nunca termina. E a mulher tem o suficiente. E agora ele passa a viver no sótão na casa dessa mulher. Então, essa mulher, ela deu para ele comida, mas apenas comida. Todo o resto ele recusava. Lembrando que um tzadik, ou você vê muitas vezes na Guimará, que os grandes tzadikim, eles faziam questão de trabalhar para ganhar sua parnassá, em vez de se sustentar de outras pessoas. Eliyahu Navi, em todos os sentidos, ele também, até o pavio para a vela dele, ele fazia questão de pegar do dele. Só que a comida, Hashem fez de tal forma que ele precisasse daquela mulher, porque ele tinha colocado Bnei Israel numa situação sem chuva, e Bnei Israel precisavam de chuva. Então, só em relação à comida, que Hashem tirou isso dele, então ele era obrigado a depender da mulher. Mas todo o resto, ele tinha a mesma conduta com outros sadikim, de não querer lehenot mi bnei adam, desfrutar de outras pessoas. Ele cuidava de si mesmo, não queria aproveitar dos outros. O nome dessa mulher não aparece? Almaná. Viúva. O nome mesmo. E essa mulher, o fato dela ter aceitado Eliyahu na casa dela era um risco muito grande. Por quê? Porque ele era procurado pela Interpol e mais todos os nomes que você quiser, espia, etc. KGB. Então, ou seja, apesar dele estar em outra cidade, apesar dele estar, como a gente falou, fora de Eretz Israel, inclusive, por isso eu falei Interpol é internacional. Então por isso, era um risco muito grande. Ele estava em menos risco do que estando em Israel, mas a mulher abrigar ele dentro de casa, que aliás, aquele famoso Midrash que o Itró, ele colocou Moshe na prisão. Por que ele teria colocado Moshe na prisão? Então, a explicação é porque Moshe também era procurado pela Interpol do Paró. E ele, então, ele abrigou ele, mas deixou ele lá na prisão. Bom, mas essa mulher, ela, então, assumiu o risco de ter Eliyahu. E agora, um ano depois que ela já está sustentando, ela sabia que ele era um homem divino, porque ele falou para ela que a água não ia acabar e o pão não ia acabar. Mesmo assim, é um teste diário. O azeite não ia acabar. Obrigado. E um ano depois que ele está lá, o filho dela fica doente e ele vem a falecer além, longe de nós. E essa mulher, então, ela começou a se questionar e foi falar com o próprio Eliyahu. E o que ela falou? E aqui ela traz alguns argumentos muito curiosos, que a gente pode tentar analisar junto o que eles significam. A primeira coisa que ela falou, ela culpou Eliyahu, falou, a culpa é tua. É minha? Sim. Porque enquanto eu estava aqui sozinha, Hashem julgava eu por mim mesmo. Agora que você está aqui, perto de você, eu não sou ninguém. Vamos lembrar que ela era uma mulher tzadek, ela já era uma mulher justa, deu do pão dela, fez questão de ajudar ele, etc. Confiou nele de cara. Mas eu agora, perto, comparado com você que é um homem muito sagrado, então eu agora caí no ranking de Hashem. Quero discutir com vocês como que isso é possível, mas esse é o argumento dela. Então até meus pequenos pecados se tornaram graves. E Hashem está me punindo. Esse é um argumento que ela fez. Também, o fato de eu ter
um tzadik na minha casa é uma faca de 2 gumes. Por quê? Porque imagina se eu não trato ele bem. Assim como você vai no Beit HaMikdash, muito bom, mas se você não se comporta lá adequadamente, então é muito ruim. Está escrito, qual dos Chachamim, alguns dos Chachamim, eles de alguma maneira se acalmaram quando os pais faleceram. Por quê? Porque ter essa obrigação constante de honrar os pais é um fardo muito grande. Eu posso estar errando. Estamos falando aqui de Sadiqui, mas assim está na Guimarães, se não me engano. Compensação perdeu a mitzvah. Boa, mas essa mitzvah, então, apesar de eles estarem perdendo a mitzvah, eles ficaram aliviados, porque é uma mitzvah de altíssima responsabilidade. No caso dela, ela perderia a mitzvah se não tivesse feito com ele. Se ele não tivesse lá, é verdade. Mas Aknasator Reim, respeitar os tzadikim, Mipnei Seivat Akum, dar comida para um pobre, alguém que não tem muitas mitzvot que ela estava fazendo. Mas, uma vez que eu estou falando de um homem de Hashem, então aqui são as suposições que ela começou a falar para o Elial, e começou a culpar ele. Então, mas igual o exemplo, você tem 2 tzadikim, igual o Reish Lakish e o Rabi Yohanan. Foi uma situação que o Rabi Yohanan ficou chateado, o Reish Lakish morreu. Sim. Tipo, tem coisa que... Então, é responsabilidade muito alta, exatamente. Então, vamos só ver as suposições dela e vamos ver o que a gente pode aprender. Terceira, então, a primeira, Hashem comparando os meus méritos agora ao seu lado. Segunda, eu posso não ter te tratado devidamente. Terceira, essa é curiosa, você está morando na minha casa. Com certeza, ambos cuidavam das leis de Tzniut, de que ele morava no sótão, ela morava embaixo, deixava a porta aberta. Com certeza tinha o filho que estava na casa, não sei a idade do filho, mas, sem dúvida nenhuma, que eles estavam incorrendo alguma lei. Mas ela falou, talvez as pessoas estão falando nas nossas costas que você está aqui com outras intenções, ou que eu estou com outras intenções. Isso é um rido da Hashem, porque estão falando de um tzadik e uma tzadeket. Então, independente do que a gente fez de fato, mas a impressão que causa nos outros, isso também é levado em consideração. E a última, o fato que você me fez, esse milagre, só lembrando, Eliyahu Hanavi estava sustentando dela da brachá que ele deu. Não é que ela estava trabalhando para trazer, era ainda a mesma massa, que ainda a farinha e o azeite que ele tinha dado a brachá, mas essa brachá ficou com ela. Lembrando que a gente falou que ele conseguiu fazer o milagre para ela, mas não conseguiu fazer para si mesmo. Geralmente é assim, né? Então, a gente falou, casa de santo, né? Então, essas são as 4 hipóteses. Logo a gente vai ver a maneira que Eliyahu Hanavi vai ressuscitar a criança. Uau. Todo mundo conhece a história? Que ele ressuscitou a criança, sim. A criança era o profeta Elisha depois? Oh, você já estraga, já não era o profeta Elisha. Não era o profeta Elisha. Sim, mas não é o profeta Elisha. Não. Elisha é o aluno do Eliyahu Hanavi, que ele também vai... Opa, esse é o nosso Eliyahu. Então, vamos só tentar analisar juntos. Aonde a gente tem essa ideia de Hashem comparar os meus méritos com as pessoas que eu estou ao lado? A gente tem isso na Torá. Não. Não? Não. Não, eles não viveram juntos. Não, porque tem a comparação. Se um tivesse na época Se tivesse. Não. Sim, entendi. Então, sim, mas aonde você vê que a pessoa fala, se eu estou perto de um, eu sou julgado de uma forma. Se eu estou perto do outro, eu sou julgado de outra forma. Lot. O que ele fala? Quando eu estou ao lado das pessoas de Sodom, eu sou o tzadik. Mas se eu for para perto de Avraham, por isso mesmo, quando depois que ele saiu de lá, ele não foi ao lado de Avraham. Porque se eu estiver ao lado de Avraham, não é uma boa, não vai ser uma boa. Agora a pergunta que eu faço, que história é essa? Hashem tem que julgar você por você mesmo? São famosas histórias que o Reb Zusha falava, eu não tenho medo que Deus vai me perguntar por que eu não sou Moshe Rabbeinu, vai me perguntar por que eu não fui Zusha. E que diferença faz se eu estou ao lado do Eliyahu? Eu vou agora, Hashem vai me julgar
menos, porque já que eu estou ao lado de um grande tzadik, pelo contrário, o mérito do tzadik vem para mim. Eu estou ao lado dele. Assim, também depende do o que você fala estar ao lado. Porque para Hashem, no mundo inteiro, não interessa que o outro está na China, ele está do meu lado também. Exatamente. Então, para Hashem não tem espaço. É. A gente vai para um túmulo de um tzadik pedir para cá pelo mérito dele. Então, se você tem o tzadik na tua casa, opa, que eu estou garantido. Exatamente. É que se for usar o Tânia como referência, geralmente quando tá entre os Rechaim, você é mais propenso a fazer o surmerá. Mas quando você está no Tzadikim, você tem a obrigação de fazer Tá. o Então, Então, tá. você tem duas coisas. Os Então, Rechaim. eu acho que, sim, não sai tão longe. Eu acho que a ideia é a seguinte: estar ao lado não é simplesmente a Hashem vai me julgar diferente. Se eu estou ao lado de Rechaim e eu não aprendo dos caminhos dele, então eu tenho méritos. Aí sim, trazendo o que você falou do Noah, estando na geração dele, uau, ele conseguiu superar. Eu tenho o tzadik na minha casa, toda hora vendo o que do chá. O tempo todo vendo um milagre acontecendo. Acho que eu poderia melhorar um pouquinho minhas ações. Então, eu não sei se eu não acredito que seja só estar ao lado do tzadik, isso Hashem vai te julgar diferente. Mas é o fato de estar ao lado do tzadik, eu tive tantas oportunidades de crescer no meu judaísmo com tanta inspiração. Quem é que tem essa oportunidade de ter uma inspiração constante ao seu lado? Então, eu acho que é mais por nesse pensamento. Segundo, o que ela fala, eu posso ter errado com você. Então, já dei o exemplo do Beit HaMikdash, quer dizer que é uma faca de dois gumes, já dei o exemplo do Kibud Avaim, que os sábios sentiram aliviados. O terceiro, que ela fala que eu gastei os meus méritos. Então, existe sim o conceito de quando a pessoa passa por um milagre, ele gasta as suas fichas. Por isso, que quando a pessoa sobe na Torá, e ele vai lá e faz o agomelo, obrigado Hashem que você me salvou. E aí, o que a gente responde? O que significa? Aquele que te concedeu o bem, lhe desejo que vai sempre te conceder o bem. Qual que é a ideia? Normalmente você deveria falar só amém para brachá. Agomel, amém. Por que você responde dessa forma? Porque quando ele está agradecendo por um milagre, está reconhecendo o milagre, o que acontece? Naquela hora, ou já na hora do milagre, ele gastou as fichas dele. Então pode ser agora, como Yaakov vendo, ele diz, Katonti Mikola Hassadim. Hashem prometeu que ia dar tudo certo. Mas ele, vendo todos os milagres que Hashem fez por ele, então ele fala, talvez eu já gastei todos os meus méritos. Talvez agora com o meu irmão Esaú eu não vou conseguir. Mesmo que Hashem tinha prometido. Então, ela também pensando, foi muito bom ter o azeite, a farinha funcionando aqui, mas talvez é isso. Então ela voltou e está, eu não acho que ela estava culpando, eu usei a palavra antes culpando, mas talvez seja pesado, mas ela estava reclamando e usando argumentos bíblicos, argumentos religiosos, para Eliyahu Hanavi fazer alguma coisa. Então a ideia de gastar o mérito, isso sim pode acontecer, então por isso você tem que saber que quando você passa por um milagre, então você tem que dar mais tzedakah, estudar mais Torá, está escrito de sustentar especialmente o Talmidei Chachamim, curiosamente, olha que aqui, justamente aqui ela está sustentando o Talmidei Chachamim, não tinha me tocado, mas está escrito que é uma maneira de se reencher de novo suas fichas. E por último, o fato do Hilul Hashem, aquele comentário que eu fiz, que Hilul Hashem não é baseado no que você fez, porque ambos com certeza não tiveram nem sequer um pensamento negativo, mas o Hilul Hashem, ele inclui o que os outros pensam de você. Isso é Hilul Hashem. Então, mesmo que você está fazendo 100% certo dentro da lei, mas se você está causando uma impressão que a gente falou a respeito de David HaMelech, que o que David HaMelech fez, tecnicamente, não tinha sido errado com Batsheva, mas o impacto que isso fez nos outros, então, isso foi algo que ele precisou corrigir. A gente está aprendendo isso, uma certa de Shabbat, de algumas coisas. O quê? De certas transações comerciais, certas coisas que tem que fazer bem antes do Shabbat para que as pessoas não pensem que você... Maritime. Então, Eliyahu Hanavi acatou o pedido. E ele vira para Hashem e fala, olha o mérito dessa mulher, ela me sustentou, ela está aqui me abrigando na casa dela, é uma tzadeket, por favor, devolva para ela o filho dela, que tinha falecido.
E ela estava com o bebê não sei, o filho no colo, não sei a idade dele, e ele continua rezando para Hashem, e ele fala para ela colocar esse bebê em cima de uma cama. Hã? Ela saiu de casa para chamar? Não, então essa é com Elishá. Elishá vai ter uma história, Elishá é o aluno do Elial, que vai ter a história do azeite também, vai ter a história da ressurreição. Então a história parece que se repete, mais ou menos. E as duas são meninos que ressuscitam ou outra é uma menina? Menino, os dois dois eram são meninos. Tem mais um quarto de livro. Elial se estende sobre a criança 3 vezes. E ele toca boca com a boca e os olhos contra os olhos do menino. O que significa isso? Não tenho a mínima ideia. Mas é assim que ele fez. Para chamar, né? Passa pela boca. Neshama, Neshima, sopro. Pode ser olho, não sei. É curioso, porque teoricamente Respiração boca a boca. teoricamente o nariz tinha que dizer também. Por que só essas duas coisas os e não os olhos. olhos que toca? É impossível você tocar os dois e não tocar o nariz. Deve ser alguma Boa. outra coisa. Assim. E aí, enquanto ele estava nessa posição, ele reza para Hashem, ele fala, devolve para ele a alma dele, e Hashem começa a ter um diálogo com ele. O que Hashem fala? Olha que interessante. Nós sabemos que existem 3 chaves que estão exclusivamente na mão de Hashem. Quais são? Chuva, que é Parnassá. A vida, a própria vida. E a terceira, então, filhos é vida. Dar a vida, filhos, é a mesma coisa. Certo? A terceira, ressurreição. Muito bom. Então, Hashem, ele fala para ele, vamos negociar. Tem essas 3 chaves, são exclusivas minhas. E você já tem uma na sua mão. Das chuvas que você trancou, você pegou a chave e trancou e jogou a chave pela janela, né? Já são 3 anos que o povo tá sem chuva. Então vamos fazer um negócio. Tudo bem. Eu posso dar para você uma outra chave, mas me devolve essa. E esse era todo o objetivo desse episódio. Hashem tinha armou tudo isso para que Eliyahu Hanavi, agora ele ficou numa... Não, imagina, eu vou deixar a mulher na mão, coitada. Eu vou ser tão persistente, tão teimoso assim, Mas ainda ele fala, logo, a gente vai ver em seguida que ele vai falar que ele não fez chuva. Ele ainda vai insistir, mas espera aí, por que você vai dar chuva? Ele continuou insistindo, quer dizer, ele aceitou a negociação, mas depois ele tentou ver se conseguia de volta. Então, Eliyahu Hanavi, ele aceitou de devolver a chave da chuva para Hashem, e então Hashem fez um negócio com ele, uma boa transação com Deus, pode confiar. Quem entrega primeiro? Eu entrego a chuva e você... Não, ele não tinha problema. Ele aceitou a negociação e Hashem, então, devolveu a vida para aquele menino. O menino acorda fraco. Agora ressuscitou, não sei como que é, né? Mas você poderia pensar que agora recarregou a bateria e voltou mais forte. Mas ele voltou. Depois de algumas horas. Ele voltou fraco. Mas Eliyahu carrega, então, o menino até a mãe e vira, seu filho está vivo. E ela vira e fala, agora eu estou mais ainda convencida que você realmente é um homem de Hashem, e o que você disser, eu vou ter mais certeza ainda que a sua palavra é a palavra de Hashem. Tudo que ela falou, esquece. Né? O quê? Os 4 argumentos que ela deu contra... Esquece. Funcionou? Funcionaram. Funcionaram. Mexeu com a cabeça, mas... E ela mereceu isso graças à extrema bondade que ela tinha com os necessitados. Lembrando que ela só recusou a Eliyahu a comida porque era a última que ela tinha, mas até então ela dava tudo o que ela podia para os pobres. E esse então se tornou o profeta Yoná. Esse menino é o profeta Yoná. Então ele devolveu e devolveu bem, né? Devolveu com tudo. Esse é o profeta Yoná, que a gente lê em Yom Kippur, que ele se recusou inicialmente a fazer a vontade de Hashem, de admoestar os goim, uma história de Yom Kippur que a gente consegue. A gente conhece. A gente não tem a resposta que o Eliyahu Hanavi deu para essas 4 perguntas dela? Uma alegoria.
Essas perguntas eu acho que foi só para incentivar ele, o Anavi, a fazer o que ele fez. Porque as 4 perguntas, alacamente, são lógicas. Mas eu acho que é mais ou menos assim. Hashem tentou fazer com que ele passasse fome, etc., para ele entender que o decreto estava muito forte. Sim. Ele não. Eu vou trazer 2 comentários. Um comentário, só começando de trás para frente. A história das chaves, existem várias histórias de tzadikim muito parecidas. Você já deve ter ouvido. Um cara que ele era muito rico, mas não tinha filhos. Ele vai no Rebbe, não lembro qual do tzadikim, mas mais de uma história dessa forma, e o Rebbe fala, olha, tudo bem, mas vamos trocar. Você perde tua fortuna e você vai ter teu filho. Você já ouviu essa história? Já ouviu ou não? Não. Já ouviu? Então, tem esse tipo... Hã? Não, estou dizendo tem histórias, relatos de histórias de tzadikim do passado. Outro detalhe, só falando a respeito disso, é difícil você encontrar uma pessoa que ela tem sucesso em todas as áreas. Não é exatamente essas 3, porque Tchatamiti não tem, mas é difícil você encontrar uma pessoa que tem Torá do Lama Makom Echad, que isso Rabi Uda Nassi, ele se destacou, que ele tinha riqueza e Torá ao mesmo tempo, etc. Então, são... Tem, claro que tem, mas é uma brachá muito grande, fora do comum. Então, a gente tem que saber na vida, a gente saber escolher as prioridades, o que realmente é, se eu quero a riqueza, material, espiritual, etc. Não são mutuamente excludentes, exclusivas, mas a ideia é que nem a gente, é difícil a gente conseguir todas as chaves na mão. O outro comentário que eu ia falar, de que essa argumentação também serve para Hashem. Você pode argumentar para Hashem. Você traz os seus argumentos. Nosso relacionamento com Hashem tem que ser muito próximo. Hashem gosta de sinceridade. Hashem gosta que você vai lá e fala, olha, espera aí, você pode falar, não, se Hashem fez é o melhor, então não vou agora, eu vou começar a encarar Hashem, eu vou começar a falar para ele, bom, você fez isso, não fez aquilo. Então Hashem gosta que você vai falar com o coração, com a alma e falar, como que é possível uma coisa dessas? Hashem espera isso da gente. E a gente pode estar indignado e falar com Hashem da mesma maneira que ela falou. Ela não estava maltratando ele, não estava menosprezando ele. Você que gosta tanto de mim e sabe o que eu fiz até agora, me ajuda. Então, não é errado você argumentar com Hashem. E você vê que grandes tzadikim, começando por Moshe, começando por Abraham, aliás, né, eles argumentavam com Hashem. E não tem problema, e Hashem gosta disso. Hashem quer que esse relacionamento seja muito genuíno. E não simplesmente você abaixar a cabeça, Deus mandou, está acabado. Ele não quer só que o relacionamento seja de cima para baixo. Ele quer que você tenha uma proximidade com ele. Então, essa atitude dela realmente despertou nele, em Hashem, então, para que conseguisse fazer uma coisa completamente extraordinária. Dúvidas? Mais comentários? O Eli Wiesel, no livro dele, fala sobre isso. O relacionamento dele. Sim, sim. Toda a história dele. Ele estava no campo em Auschwitz. Ele falou, é isso? Esse é o nosso pagamento? Esse é o nosso pagamento. E quando ele veio para o Rebbe, a história é muito forte, mas basicamente o Rebbe incentivou ele a se casar. Porque se casar novamente, ele já era casado pela esposa. Ele teve no Rebbe, tem várias histórias. E o Rebbe incentivou ele a casar, a levantar para a vida. Ele falou, depois do que aconteceu no Holocausto, tem a famosa frase, depois que aconteceu depois do que aconteceu, como é possível que existe Deus? Aí o Rebbe falou, tem uma pergunta parecida, depois do que aconteceu, como é possível que existe gente? Não vou entrar nesse assunto, que é um tema muito profundo e delicado e doloroso, mas o Rebbe incentivou ele, sim, ele acabou se casando, escrevendo, e o último artigo dele, que saiu no New York Times, porque ele tinha escrito, escreve nos livros dele, né, que para mim Deus, não sei se ele escreve que morreu ou que... E aí ele escreve no final, o último artigo dele, que ele percebeu que a vida inteira ele tinha um relacionamento com Deus. Sim. Só que ele estava brigado com Deus. Mas o fato de você estar brigado quer dizer que você reconhece que ele existe. Né? Eu estava... bom, só para concluir. Então, ele escreve de que... Quer dizer, ele reconheceu que ele tem Hashem na vida dele. Ele, não sei se no final fez as pazes ou não, mas eu não lembro. Tem a história, está relatada, tá escrita já, eu não lembro os detalhes, mas já que você mencionou, se alguém chega e fala para você, o Safra está muito bravo comigo,
Oh, pô, esse cara tá bem. Esse cara tá bem, né? Comigo tem conta lá. Tem uma conta alta, né? Ele falou, foi somente Então, pra quando você. a pessoa fala, Hashem tá muito bravo comigo, poxa, nada mal. Nada mal. Você tem um relacionamento próximo com ele, a ponto de você conseguir deixar ele nervoso. Né? Então, ter uma relação próxima com Hashem, é isso que ele oferece pra gente. Hashem realmente permite que a gente tenha esse relacionamento muito próximo. O relacionamento próximo, ele é sincero, ele é genuíno. Então, depois de 3 anos que Eretz Israel estava sem chuva, então você vai esperar, bom, agora que a Elial Navi devolveu a chave, então Hashem vai fazer a chuva, mas tem um detalhe, não poderia causar a impressão para o Ahav de que a chuva voltou sozinha. Porque se a chuva voltou sozinha, tá vendo? Essa aí foi uma seca que aconteceu. Então ele vira e fala para Elial Navi, você vai ter que voltar, você é um fugitivo. Você vai ter que voltar e falar para o Ahav que agora você liberou. Para ele saber, assim como o Paró, Hashem fala para Moshe Rabbeinu, você vai, pergunta para o Paró, para quando você quer que pare o sapo? E aí ele vai falar, amanhã, hora tal. Então, Moshe Rabbeinu fala, amanhã, na hora tal, vai parar para mostrar que veio de Hashem, e não simplesmente aconteceu o acaso. E também porque ele falou, né? Hã? Ele disse pro rei que ia ser isso, e o tzadik não pode ser envergonhado. Exatamente. Então, pelo Sadik, pelo ser o Até filho nisso da Hashem Hashem, se tem um carinho com o tzadik. Hashem se preocupa mais com o Sadik do que ele mesmo. A gente falou outra vez. Então, a gente falou que a Hashem se preocupa mais com o Sadik do que ele mesmo. Exatamente. Então, e aí, agora, ele é o Navi e ele fala, bom, o menino já está bem, né? Então, deixa eu só falar um negócio. Mas por quê? A Rav continua pecando. É verdade. Lembrando que ele, o Navi, se importa mais com Hashem, entre aspas, do que Hashem se importa consigo mesmo. E a verdade, Hashem responde, fala que quando Adam Arishon estava sozinho no mundo, então eu dei chuva no mundo inteiro apenas por ele. Aquela frase que Hashem criou Adam sozinho para saber que uma vida, uma pessoa vale o mundo inteiro. Com certeza, Hashem falando, o contrário de Abraham com Hashem, aqui Hashem fala, com certeza tem tzadikim, que mérito deles vai cair chuva. Tem 7.000 tzadikim, e de maneira geral, os Yehudim, depois de 3 anos, já deram uma maneirada, e o próprio Ahav também já deu uma maneirada. Muitos judeus fizeram chuva por causa da fome, e o próprio Ahav ele já está um pouco mais próximo da chuva. Só esqueci de falar traz aqui uma explicação bonita de que Eliyahu Hanavi ele conseguiu fazer Tchiyat HaMeitim porque ele mesmo é imortal. Tem uma ligação especial. Eliyahu Hanavi nunca faleceu, ele subiu aos céus. Então ele sendo imortal, então ele conseguiu dar também reviver uma pessoa. Sabia que Ele não sabia disso. Tudo bem, mas ele já era. Quem é imortal não se torna imortal, já era. Ele já tinha. Mas uma parte da Neshama do Elisha foi para ele? Por que ele é tão especial que ficou imortal? Eliyahu Hanavi? Os outros não. todos. Os outros. Então, uma boa pergunta. A pergunta não é o que quer dizer. Qual é o mérito especial que ele teve para ter isso? Sim, Não sei. Eu ia falar que o Miel era o melhor, que o Hashem gostou mais do Miel. E isso não quer dizer que o Eliyahu Hanavi é mais do que outros, porque está escrito Moshe Rabbeinu é o maior dos outros profetas, o mais humilde de todos. E Moshe Rabbeinu não teve isso. Está escrito claramente que ele faleceu. Então, eu não sei qual o mérito que ele teve, mas a gente sabe que tem uma missão especial que Hashem deu para ele. Hashem deu uma missão especial e encarregou ele disso. Talvez, não necessariamente isso é confortável para o Eliyahu Hanavi toda vez ter que vir aqui em missões, voltar no Brit Milá. Na verdade, isso foi um castigo para ele, voltar no Brit Milá, porque ele criticou Bnei Israel de Brit Milá e Hashem falou, você vai ver que eles fazem Brit Milá, e você vai ter que ver todo o Brit Milá. A partir de hoje, você vai ter que ir em todos os Brit Milá. Então, não necessariamente ascender aos céus é uma retribuição que seria cômoda para o Eliyahu. Talvez ao contrário, não sei. Com certeza demonstra uma grandeza tremenda. Mas dentro da grandeza, eu não sei se ascender aos céus é realmente uma melhor recompensa. Não sei. Ideal é Pinchas, né? Pinchas ou Eliyahu, sim. Pinchas faleceu, não está escrito nada. Então, a verdade é que está escrito que Pinchas é Eliyahu. Não está escrito que Eliyahu é Pinchas. Quem veio primeiro? Pinchas. Então deveria dizer, olha, chegou Eliyahu. Ô Eliyahu, na verdade, Eliyahu, você é o Pinchas.
Não está escrito. Porque está escrito, agora eu me lembrei, que a explicação é de que, na verdade, Elial já era um anjo. Antes dele ser Pinchas, ele já era Elial. Ou seja, já era um anjo celestial. Ele veio em Pinchas, e por isso é escrito, Pinchas é Elial, porque Elial veio antes. Pinchas e Aaron. Concluí por aqui. Mas foi Eliel Hanavi Boa noite a todos. quem fez a Mshahá dessa possibilidade de fazer terremoto, porque depois vai ter vários casos de pessoas que não foram imortais que fizeram. O próprio Elisha. Mas não são vários assim, não foram tantos. Tem lá, a Samota e Veshot. O menor dos alunos de. Podiam fazer, não é que eles faziam. Podiam, mas não quer dizer que eles faziam. Eles tinham a força, você está dizendo. Não. Podia.